Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Hebreus capítulo 2, lá no final do Novo Testamento, depois de Filemão, tá? Depois de Tito, Filemão, está Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 4. Valorizando a salvação, tá? Nós precisamos valorizar a salvação. Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 4. Eu nem sabia desse feriado. Vocês sabiam que ia ter esse feriado? Que loucura, né? Diz que as estradas estão tudo cheias, todo mundo correndo. Eu nem sabia, estou tão desligado. Mas tudo bem. Dia do comerciário, né? Que foi... O comércio vai estar fechado, né, mãe? Segunda-feira. Mas tá bom. Tudo bem. Vamos lá para a leitura de 1 a 4. Devemos temer, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que venha aparecer algum de nós em falha. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com o povo da antiguidade, lá no Antigo Testamento, através das profecias, né, dos profetas e dos reis, dos sinais do próprio Deus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, não valorizaram, não ligaram, né? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Era aquela religiosidade barata que está acontecendo também hoje em dia. Não havia um compromisso, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Amém. Deus fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, uma aulazinha bem simples, bem básica para nós hoje à noite. Quem ama a palavra, quem gosta. Só está solto lá, bota um pouquinho de peso lá. Quem gosta de estar na igreja se alimentando, não é? Quem gosta de aprender, mais uma oportunidade. Não vale a pena vir à igreja e não aprender, tá? A igreja é a nossa segunda casa, tá certo? Parei aqui porque eu ia pensando, ia dizer na terceira, já ia errando. Primeiro é a nossa casa, tá? Onde nós somos formados, formatados, nascidos, tá bom? E a segunda casa é a igreja. Tá? A terceira é a escola. Tá certo? O correto é a primeira ser espiritualidade, mas como Deus é organizado, primeiro a gente tem que amar a Deus sobre a casa, sobre a família, sobre marido, sobre mulher, sobre filhos. Aí é uma relação individual entre nós e Ele. Agora falando no coletivo, tá? A casa da gente deixará pai e mãe apegar-se à mulher. Ou vice-versa. E hoje eu fiz uma pesquisa hoje à tarde muito interessante, até anotei algumas coisas sobre família. Qual a importância da família? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas achei interessante que eu estava entrando neste assunto, né? O que é a família e por que a mulher? Engraçado, que família vem de fome, vem de fêmea. Olha que espetáculo. De fome, de fêmea. O que é que acontece assim que a criança sai do ventre? Não vem com fome? Aí não precisa da fêmea? Não é ela que dá o alimento? Olha que negócio espetacular. Aí vai, tá? Negócio interessante. Por que é que querem acabar com a família? Porque a função do diabo é destruir o que Deus fez, né?
Então, dentro do espectro da sociabilidade, nós precisamos entender que a nossa casa é a primeira. A gente nasce como herança de Deus, dos nossos pais cristãos, ou se não são cristãos, mas um dia forem escolhidos, serão cristãos, serão salvos, né? E quando a gente cresce, a gente tem que cuidar da espiritualidade. Então a igreja é a segunda. Mas como a gente precisa viver aqui uns 80, 90 anos, a gente precisa da terceira casa, que é a escola, para se profissionalizar, para se educar, para se formar, para se qualificar, para sobreviver. Sem esquecer a igreja. Porque a igreja é a sala de educar espiritual, de educação espiritual. Compreende? Assim como o pai e a mãe todo dia abrem o seu leque de experiência para ensinar o filho e a filha, sim ou não? Qual é o papel do pai e da mãe? Não é todo dia dizendo a mesma coisa, sim ou não? Fala comigo, senão eu fico com raiva. Isso, todo dia dizendo a mesma coisa. E atualmente é que é mesmo. Antigamente o pai e a mãe diziam uma vez só, a gente já aprendia, né? Hoje a gente avisa várias vezes e ele dá a volta para perguntar: o que foi que o senhor falou? Né? No nosso tempo lá do passado, tempo bom, maravilhoso, nossos pais diziam assim: Gessé vai resolver isso ali lá na mercearia do seu Geraldo. Aí eu saía naquela correria de menino, no meio do caminho eu esquecia. Aí a gente voltava, né? O que é, pai? O que, rapaz? Não, já me lembrei. Era assim, né? Hoje em dia você fala e a coisa não funciona, né? Então nós temos uma Bíblia dentro de casa, que é a Bíblia social, a Bíblia filial, a Bíblia da cultura daquela família, as normas daquela família, né? A espiritualidade também tem a palavra, tem a norma, tem a Bíblia. Como nós temos a norma e a Bíblia lá do mundo, né? Para a gente se empregar, a gente tem que ter um currículo, tem que provar que estudou, que está preparado. Depois que a gente prova e é aprovado, aí diga, traga a documentação. A gente tem que provar que é cidadão, que é registrado, porque a gente só prova que é cidadão se a gente tiver um certidão de nascimento, um RG, um CPF, não é? Um comprovante de residência, né? No meu tempo tinha que ter folha corrida, no meu tempo tinha que ter a chapa do pulmão, era a chapa do pulmão o nome, né? Quantas vezes eu fui bater a chapa do pulmão ali onde hoje é o jardim do Teatro José de Alencar, que ali era um centro de saúde que tinha ali. Olha como eu estou velho. Legal, né? Então nós tínhamos que estar todo documentado para ser chamado de cidadão, né? Quer dirigir um carro, tem que ter a CNH, tem que estar com o IPVA pago, não pode estar com a placa atrasada, a carteira não pode estar atrasada, é um negócio sério, né? Essa semana recebi minha nova CNH, né? Venceu, era de 10 anos, agora só me deram só 5, minha validade já acabou. O negócio está, senhora, está errado, são 10 anos, quantos anos o senhor tem? Meu amigo, já estão matando a gente. Aí só me deram de 5 anos. Olha aqui, está lendo? Tô. Né? Então é isso, a gente precisa ser identificável. Eita! Nós precisamos ser identificáveis. Todos nós. Então qual é a minha identidade da família Góes Ferreira? Né? Meu pai cristão, minha mãe cristã, me criaram na palavra de Deus, me formaram. Qual é a minha identidade social? Né? Tenho minha função, minha profissão, minha documentação, meus currículos. E qual a minha identidade espiritual? Você é cristão? É. Cristão de onde? Da crista do galo ou do Cristo da cruz? De onde você é cristão? Da crista do galo ou do Cristo da cruz? Você é cristão de cristal ou é cristão de Cristo? Eita, menino. Se é cristão de Cristo, valoriza o seu caráter cristão, a sua identidade cristã, sua documentação. E onde é tudo isso, pastor?
Através de uma palavrazinha chamada salvação. Porque a etimologia da palavra salvação é escapar de todos os erros que há no mundo. Não é interessante isso? Então está aqui minha identidade, ó. Minha salvação, ó. Sou diferente. E a salvação me orienta, me ensina a trabalhar o meu eu, o meu caráter. Tá? A salvação não é um presente que não exija nada do sujeito. A salvação, assim como a felicidade, é um estado. Então a salvação, lembre-se que lá no capítulo 4 de São Mateus, o inimigo tentou o Senhor, pedindo para o Senhor renunciar o jejum e a oração que ele tinha estado 40 dias e 40 noites. E deixa isso para lá, isso não vale nada. Olha o que é que eu tenho para ti. E ofereceu os reinos do mundo. Por que que o diabo ofereceu os reinos do mundo ao Senhor? Porque o diabo estava vendo o Jesus, mas não estava vendo o Cristo. O Jesus ali é a natureza adâmica, era o homem Jesus. E o diabo, escuta isso, o inimigo, o demônio, sabe perfeitamente que nós somos sujeitos do desejo. Diga comigo, nós somos sujeitos do desejo. É por isso que é difícil administrar o ser humano. Porque o ser humano, ele deseja. Como nós somos sujeitos do desejo, o grande sistema, o grande establishment, chamado, que é o grande sistema mundial que está dando aí, segundo alguns estão a afirmar, agora nesse final de semana, o anticristo, ele precisa estar nos alimentando. Presta atenção à palavra. Ele precisa estar nos alimentando. O sistema precisa estar nos alimentando. Não sei se vocês viram, Eu vou falar porque é de domínio público. Só hoje eu recebi 2 vezes um vídeo em que um rapaz tem coragem sobrando para informar o que é que está por trás do TikTok. Segundo ele, está dizendo aí, TikTok vem da China, e na China o TikTok é apresentando empreendedorismo, formação profissional, estudos, criação de projetos. Mas no Ocidente não, é só porcaria. Porque o ocidental só gosta de porcaria. Porque não temos lei, não temos norma. E isto influencia, já que somos sujeitos do desejo. Nós ocidentais somos preguiçosos, não queremos trabalhar, principalmente nós brasileiros. Daí a loucura da juventude não querer estudar, estão toda fazendo a dança da galinha, a dança da lagartixa, a dança, doidos para explodir, não é? Ó o Bill. Aí, explode, Os obreiros param de conversar e ouçam a palavra, tá? Vocês é que tem que ouvir a palavra mesmo. Se é de confessar, se separe. Senão eu vou dizer por nome. Estou dizendo isso porque os irmãos reclamam de vocês, que vocês conversam. Isso é falta de respeito à pregação. Isso é uma vergonha. Eu me envergonho disso. Então não venha para o culto. Então entrega a igreja e vai-se embora, cara. Como é que você prega lá com o povo conversando? Você gostaria de estar pregando e o povo conversando? Falta de respeito para um bando de velho, rapaz. Coisa feia. Onde é que você é pastor? Que pastor é esse que não tem reverência, não tem respeito à casa de Deus? A próxima vez eu vou dizer o nome. Eu vou mandar você retirar. Você fala de educação, falta de ética, falta de respeito, consideração, de temor, um bocado de coisa. Coisa feia, rapaz. Ridículo isso. Você acha que eu sou ignorante e duro? Problema seu. Vá-se embora. Não quero que ninguém para trabalhar a obra. Porque nós temos que ter respeito. Nós, pastores, somos referência. Somos padrão, somos modelo. As ovelhas olham para a gente e aprendem. Ridículo isso. Ridículo. Estou estourando porque é velha essa reclamação aqui dos crentes. É direto o crente reclamando. Ninguém quer sentar perto de vocês aí. Ridículo isso, feio.
Mau exemplo. Então, nós somos desse jeito, preguiçosos para trabalhar, para pensar. E o entretenimento está tomando o nosso tempo, nos ocupando. O TikTok está, segundo esse analista, esse influencer, está tirando de nós o direito de pensar e produzir. Então ninguém quer mais estudar, até mesmo no evangélico. Não sei se vocês já observaram, há uma exploração de crianças também no meio evangélico no TikTok. O que é que a ciência diz para nós adultos? Que devemos respeitar o estado de crescimento das crianças. Está todo mundo querendo que sua filhinha seja uma cantora. Está todo mundo querendo que seu filhinho seja pregador. E já tira o menino do estado de formação dele, que é o estado lúdico. Criança foi feito para brincar. Na brincadeira a gente se constitui. Por que a criança precisa brincar? Porque na brincadeira ele vai colocar a vida adulta, a vida prática, a vida futura, a vida profissional ali na mente dele. Vai fazer carrinhos, vai construir casinha, vai fazer alguma coisa que na vida adulta ele vai precisar. Mas nós estamos tirando essa criança da formação. Moral da história: chega a adolescência, chega a vida adulta, não sabe fazer nada. E começa a depender de um e de outro. Começa a precisar que alguém o sustente. Nós estamos todos assim. Principalmente nesse momento em que, segundo os analistas, nós estamos sendo desviado a atenção para a chegada do anticristo. Agora, quem é que quer atender isso? Somos a geração que a gente não quer entender, não quer saber e não quer aprender. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quem lê a Bíblia é inteligente. Quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia? Quem estuda a Bíblia é inteligentíssimo. Quem estuda a Bíblia? Inteligentíssimo. Quem estuda a Bíblia? E quem conhece a Bíblia é intelectual. Então bora lá, 3 coisas. Quem lê a Bíblia? Inteligente. Quem estuda a Bíblia? Inteligentíssimo. E quem conhece a Bíblia é intelectual. Pronto. Então por que em todas as áreas nós estamos em decadência? A começar da igreja, nós somos os primeiros a termos uma intelectualidade à disposição e não queremos, e não procuramos, e não buscamos, e não nos esforçamos. Entenda uma coisa, que esta influência de sujeito que nós temos, ou desejo que somos constituídos por ele, é que não sabendo administrar, a gente perde a espiritualidade e o segundo passo é perder a salvação. Essa epístola aos Hebreus, em que acabei de ler para vocês esses 4 versículos, foi escrito exclusivamente para uma exortação aos cristãos judeus ou aos judeus cristãos. Esta epístola, que se debate, se discute quem escreveu, e ela é altamente intelectual porque ela abrange vários hábitos culturais da época, de filósofos a teólogos, a escritores, a pessoas que tiveram vida espiritual com o Senhor. É uma carta espetacular. E o autor escreve exortando aos judeus cristãos que estavam em perigo, porque estavam se afastando da fé. Veja como ela é atual. Qual é o problema hoje nosso evangélico? Não é porque estamos nos afastando da fé? Entenda uma coisa isso, que eles estavam se afastando porque estavam confusos. Eles tinham aí o quê? Uma faixa de 2, 3 mil anos no judaísmo, 2 mil anos no judaísmo. Aí chega Cristo e diz: todo cerimonial judaico, todo rito, todo tipo, todo símbolo convergia para mim. Eu sou maior do que todos eles.
Então vocês agora entendam que tudo aquilo que vossos pais viveram e vocês viveram era semelhança, era sombra. Chegou à realidade. Lá era a planta do edifício. Eu sou o edifício. Lá era a preparação do terreno para a lavoura. Eu sou a lavoura. Lembra o que diz Paulo em 1 Coríntios 3? Edifício espiritual, lavoura espiritual. Mas eles estavam tão... Aqui é que está o problema, escute. Eles estavam tão arraigados no judaísmo, tão arraigados na religiosidade externa, que tiveram dificuldade de aceitar. É a mesma coisa hoje. Qual é a nossa dificuldade de se converter? A gente sair do mundo. Presta atenção nisso. Qual é a dificuldade que nós temos de se converter? A gente sair do mundo. Mesmo a gente na igreja, querendo e entendendo sobre a salvação, a gente não consegue se afastar do sistema que a gente nasceu. Por exemplo, coisa bem simples. No passado, nossos pais nos ensinavam a gente a dizer, meu Jesus, e não, Ave Maria, Nossa Senhora me defenda. Um hábito religioso nos ensinado lá na cultura dos deuses mortos. Quem já conseguiu tirar de si? Eu até desafio quem hoje diz pelo menos 2 vezes. Qualquer coisinha, Ave Maria, Nossa Senhora me defenda. Meu padrinho São Francisco, meu padrinho Padre Cícero. É ou não é? Vixe Maria. Ó, o carro bateu. Vixe Maria. O que é que tinha batido o carro com Vixe Maria? Declinar, mencionar o nome de alguém. O hábito. Esse hábito cultural estava nos judeus. Aí Cristo chega, um caminho vivo, um caminho novo, como diz o escritor aos Hebreus, e eles não entenderam. Eles estavam, mas olhavam para trás. Hoje eu recebi umas imagens de uma grande mesquita no Oriente Médio. Não tem uma cadeira. Luxo, folheada a ouro, mas não tem uma cadeira. Todos têm que chegar ali e ficarem de joelhos, ou então com o rosto no pó. Não é comodidade, é adoração. Olha como uma coisa interessante. No Ocidente, tudo nós fazemos para acomodar e gerar comodidade, que é para não reclamar. Veja como a criação espiritual é diferente. Então esse povo estava com saudade das festas. Por quê? Olha para mim, olha para mim. Por que que eles estavam com dificuldade de receber esse caminho novo? Essa nova aliança? Vocês lembram quando o povo sai do Egito em direção ao Mar Vermelho? Muitos quiseram voltar e alegaram descaradamente a Moisés. Lá nós tínhamos cebola, peixe, repolho, alho. Veja o que é que nos vincula lá no mundo e nos destrona da presença de Deus. A nossa lembrança das coisas de lá. Ora, escuta bem. Esta semana, o bispo de Sobral disciplinou durante 1 ano de disciplina um padre que no sábado passado veio para a festa aqui do Castelão. Veio com a fantasia de padre, mas todo pintado e todo desajeitado, com o seu companheiro ao lado, vestido de demônio. As imagens caíram na internet, o bispo lá soltou uma nota, estou dizendo porque é de domínio público, né? Soltou uma nota e dizendo, você está suspenso 1 ano, durante 1 ano você vai pensar se você fez a escolha certa para ser padre. Eu digo, gente, o negócio está melhor do que na igreja evangélica. E aquele cidadão está suspenso durante 1 ano para refletir se realmente ele quer o sacerdócio. Porque a espiritualidade não se mistura com a carnalidade. Não se mistura. Mas o que foi que houve com aquele rapaz? Se nós somos sujeitos do desejo, ele ficou inquietozinho. Quando viu as imagens do forró, vai ser bacana, e lá se vai. Aquilo que alimenta a carne, com certeza mexeu com ele.
O que é que nos atrapalha a sermos fiéis e sermos uma bênção na casa de Deus? Isso aí. Domingo à noite eu falei que chegou ao meu conhecimento que tinha moça e rapaz aqui da Canaã, cara. Lá na festa da fantasia do inimigo. Aí você vai culpar a igreja? Não. Vai culpar os pais que talvez ainda não saíram do mundo. Porque no momento em que o pai e a mãe veem uma filha e um filho ir para uma festa que dá droga e tudo que é imoralidade e safadeza, esses pais também não saíram do mundo. Ou então perderam a autoridade muito cedo. Qual é o problema da igreja evangélica? Não é esse. Além de não termos conhecimento da palavra, além de não lermos a palavra, nós nos deixamos ser influenciados pelo alimento que alimenta as nossas emoções, a nossa alma. E temos dificuldade de sermos verdadeiros cristãos. Então o escritor está falando isso, dizendo que o grande perigo para esta espiritualidade, que produz a salvação, é a gente não conseguir sair do mundo. Olha o que está escrito em 1 João 2, 15 e 17. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é esse amor, irmão? Não é o apego? Não é a vontade de estar perto? Por que você casou? Porque você sentiu, você produziu um sentimento pelo seu cônjuge, que primeiramente foi paixão, e depois foi conversar e se deram certo, e virou amor. Então o que é que existe no amor? O amálgama, une almas. Olha o que é que a palavra está dizendo. Se você amar o mundo, você não se afasta de lá. Isso nas mínimas coisas. Quer ver uma coisa? Olha, nós estamos há pelo menos há 3 anos, nós descobrimos há 3 anos que nós tínhamos um trono de Satanás na nossa casa, que era um canal de televisão. Todos nós pastores, todos nós estávamos com os olhos vedados, cegos, ninguém sabia de nada. Mas a gente conseguia ver as novelas já entrando, com o tio pegando a sobrinha. A gente já via, ficava olhando e não conseguia fazer a leitura. A gente já via as traições, a gente já via as mudanças de sexo, a gente estava assistindo tudo, entrando bem devagarinho, e a gente inerte, como uma secreção purulenta na pele subcutânea. Foi preciso alguém acordar para dizer: olha, são contra vocês, hein? Está destruindo vocês. Nós acordamos? Ainda não, irmão. Nós ainda não acordamos. Nós estamos tão mortos espirituais que este canal resolveu agora bater de frente, dar nome, dizer que vai fazer, fechar e tudo, e a gente continua com essa desgraça ligada na sala da casa da gente. A gente não tem poder de decisão, irmão. Por quê? Porque estamos mortos. Lembra de Ezequiel 37? Quando o Senhor faz uma analogia de Israel, morto espiritualmente, religiosamente, estavam secos, ossos sequíssimos, acabou a carne, acabou os nervos, acabou o sangue, acabou o coração, só ficou só os secos, só os ossos e secos, sem vida. Aí o que é que Deus diz para o profeta? Quem vai revigorar ele é a palavra. Profetize. É a palavra que dá vida, que a palavra é o alimento da alma, a palavra é o alimento do espírito. Glorificado seja o Senhor para sempre. Nós precisamos entender isto. Então ele diz: porque tudo que há no mundo, aquilo que a gente não consegue cortar, que é o desejo exagerado, que é a concupiscência, a gente não consegue, a gente não consegue. Ainda tem crente que bebe, ainda tem crente que fuma, né? E nós estamos assistindo os crentes assim voado, supérfluos, com superfluidade, com superficialidade, com periferia, coisinhas bobas, simples, destrói, que não tem base. Se você conversar com essas pessoas que vêm aqui morrendo, caindo, quer suicidar, quer morrer, pergunte qual é o problema. Eu estou dizendo porque eu tenho pesquisa sobre isso. Coisas mais bobas do mundo,
Coisas simples, pequenas, não são coisas grandes. Se vocês escutassem o que a gente escuta de pessoas que vêm aqui, olha, estou aqui que eu quero morrer, eu quero. Aí quando a gente pergunta o que é, meu Deus do céu. O que é isso? Sem conteúdo. Você está aqui dentro da igreja, assistindo o culto, mas querendo que eu transforme a sua vida, que eu abra a porta da bênção para você, que eu lhe cure. E não funciona assim. O meu papel aqui é abrir a carta, a Constituição, dizer para vocês os incisos, os parágrafos, os códigos, os capítulos. Isso aqui é uma aula. Pastor nenhum vai resolver seu problema. No momento em que você disser, pastor, o senhor resolveu meu problema, tem alguma coisa errada. O problema vai voltar. Você tem que ouvir o mensageiro. O pastor é o proclamador, é o atalaia da casa de Deus, é o mensageiro, é o profeta que fala, que ensina você. Você pega a aula, põe na alma, no coração e pratica. E na hora que pratica, você exerce a fé que vai expulsar o problema que ele atinge. O que é que acontece hoje? O pastor vem aqui, resolve o meu problema. Né? O que é que está aparecendo demais? Aparecendo demais aqui. Pastor, eu vim aqui, pastor. Por favor, peça a minha mulher para voltar para mim. Hoje eu já tive isso. E de primeiro era o homem, era a mulher que dizia, pastor, por favor, porque era prática antigamente, havia até círculo de oração e campanha de oração para Jesus salvar os maridos das irmãs. Era ou não era? Está ao contrário. Os homens tudo chorando, pastor, faça desse jeito, faça ela voltar. Irmão, se ela não ouve ele, vai ouvir o pastor. Teve aqui semana passada, uns dias atrás, que veio várias vezes o culto e pedia. Achou que ele está em outra igreja. Pedindo lá também, não volta. A coisa não funciona assim. A coisa funciona quando a casa da gente é o altar. Depois que quebra, isto é, já estava quebrado e vem para emendar, não emenda. Porque quando a casa da gente é o altar, tem guerra, tem pau, tem cacete. Mas se supera. Se supera. Agora, quando não é o altar, que um dos dois vai embora e ocupa-se em outro sentimento, acabou-se. E geralmente a gente só procura a igreja, só procura ser crente de verdade quando o leite foi derramado. Nestes últimos anos, aqui eu tenho dito demais sobre isso. Cuida, olha. O que é que tem acontecido? Não posso nem falar o que é que tem acontecido. Pais perdendo filhos, e agora? Pastor, cadê a igreja? Irmãos, como é que você não cria seu filho na igreja e quer que a igreja se responsabilize por ele? Como é que você não está nem aí para o seu filho? Você vem para a igreja só para um descarrego de consciência, teu filho está, sei nem aonde, aí você quer que o pastor conserte a tua casa. Não conserta, irmão. Nós estamos negligenciando a salvação. Entenda que o mundo é antagônico ao reino de Deus. Gente, entenda uma coisa, o mundo é poderoso na sedução, gente. Se a gente não estiver armado, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, revestido, mesmo revestido, não é fácil a gente combater, não é fácil. Não pense que é brincadeira não pense que é fácil, que não é, não vou enganar vocês, é difícil. Vou repetir a palavra que eu disse no início, nós somos sujeitos do desejo, a gente se constitui no desejo de sexo, desejo de comer, desejo de beber, desejo de fumar, desejo de passear, desejo de namorar, desejo de gastar dinheiro, desejo de comprar, nós somos, e nunca será saciado esses desejos. Precisa de uma autodisciplina, um autocontrole, não é brincadeira.
E a salvação não é imposição. Deus, não, eu vou fazer de você santo, eu vou fazer de você salvo na marra. Não, Deus não age assim. Apocalipse 3:20 diz que ele fica batendo. Ó, se você abrir é que eu entro, se você não abrir, eu não entro não. Porque se você abrir, porque você está carente, está necessitado, quer que eu ajude. Agora eu arrombar a porta e entrar, quem arromba a porta é ladrão e salteador. Eu não arrombo porta, eu espero que você entre, que você abra. Então a salvação não é uma imposição, é um convite, é uma opção. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê perderá a salvação. Então nós somos sinônimo de rebeldia, nós somos sinônimo de complexidade, nós somos sinônimo de problema. Agora, fomos escolhidos, isso é fato. Todos que estão aqui, essa multidão que está me ouvindo, todos nós fomos escolhidos. Se você é fraco ou forte, mediano ou não, se você não consegue sair daqui, mas também não consegue se converter, mas só em você gostar da palavra, você está no rol dos escolhidos. Se você é escolhido, meu amigo, fique sabendo de uma coisa: o Senhor não vai te levar sem antes te santificar. E a santificação é pesada, a coisa é séria. A salvação é dada de graça. Agora a santificação é um preço a pagar. Quando a gente lê a Bíblia em Tiago, tem algo que terrivelmente prejudica a nossa santificação: a língua. Porque a língua é que tira a nossa ética, é que tira o nosso pudor, é que tira a nossa educação, é que tira tudo da gente. Diz São Tiago que ela incendeia uma floresta. Mas Tiago também explica como devemos tratá-la. E ele faz uma metáfora dizendo: o cavalo a gente não doma. Então ele faz um desafio. O cavalo não tem raciocínio, tem instinto, mas o homem não domina. O negócio é tão espetacular, irmãos, que está sendo descoberto que o cavalo-terapia é um espetáculo para tratar de doentes. Bem aqui pertinho aqui do Castelão tem uma cavalaria, um hipismo, só para tratar de crianças doentes com autismo. Imagina isso. Quer dizer, você além de dominar o cavalo, presta atenção, além de você dominar o ímpeto e a força do cavalo, você capacita ele para tratar do ser humano. Mas o ser humano não consegue se dominar em tratar do outro. Não é uma coisa louca isso? Gente, que negócio interessante. Então veja bem, essa epístola, tá? Algumas pessoas negligenciam a salvação, para isso ela foi escrita, e estavam renunciando também a reunir-se para adorar o Senhor. Além deles estarem se afastando da fé, eles estavam se afastando do culto, da igreja, da reunião. Quer ver? Põe aí Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Observe que há uma energia quando há pessoas reunidas. Quando a gente se reúne, você já observou quando você está sozinho em casa é uma coisa, mas quando está toda a família junto é outra coisa? Sim ou não? Não importa se tem bagunça ou se tem briga, mas é diferente. Briga, bagunça, reclamação, zanga, mas se você ficar sozinho dentro de casa, você se chateia, fica cheio de tédio. Meu Deus do céu, quando é que chega o povo? Não é assim? A gente gosta da bagunça. A gente gosta das arengas, das brigas. Isso constitui o sujeito. Compreende isso? Então, o correto é a gente se congregar. Nós já estamos dentro de um processo profético terrível. Está havendo uma proclamação de uma desigrejação no Brasil. É incrível a quantidade de desigrejada. Aqui em Fortaleza está assim, ó. Aí culpa o pastor, culpa a igreja. E uma pessoa que começa a culpar a instituição, deixa eu contar uma coisa para vocês, escute. Uma pessoa saudável, ela sabe equilibrar o negativo e o positivo.
Uma pessoa saudável, ela sabe equilibrar. Isso não é regra, tá? Mas tem suas exceções. Mas ele sabe equilibrar, sabe entender. Achei interessante hoje um irmão dizendo assim para mim: eu não sei como é que o senhor consegue administrar isso tão grande. Aí eu olhei para ele assim: o senhor é administrador de alguma coisa? Sou, tenho lojas. Só quem tem alguma coisa grande para administrar entende a dor de cabeça do outro, que também é administrador. Quem nunca trabalhou, quem nunca teve dor de cabeça, nunca vai entender a dor de cabeça de quem administra a gente. De quem tem a responsabilidade enorme de um empreendimento para administrar. Então, quando a gente é curado por dentro, a gente vê falhas. Defeito não, falhas. Porque defeito somos nós que estamos. A gente vê falhas que a gente também tem em casa, que a gente também comete, que a gente também produz. Mas sendo saudável e equilibrado, a gente compreende que funciona assim. Onde é que tem um ser humano perfeito? Onde é que tem uma família perfeita? Onde é que tem uma casa perfeita? Por que é que as pessoas estão tentadas a ter um só filho? E o que é um risco? Porque o antigo dizia que quem tem dois só tem um, e quem tem um não tem nenhum. Se acontecer um acidente, papocou. Essa era a filosofia antiga das famílias terem vários filhos. Tem outro problema. Tem só um. E se ele tiver uma característica ruim, não escapou ninguém. Porque em toda a família, Adão, os dois primeiros, um prestava e o outro não prestava. Toda família tem um cabeça desviada. Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Pastor, lá em casa não tem não, porque eu só tenho um. Pois fique calado, fique orando. Ore muito, que a vida é complicada. Se passar a filha de uma irmã com um jeitão assim meio desarrumado, não olhe não, não fale não, vigie. Isso é um troço chato. Tudo aquilo que a gente observa no outro é a gente cuspindo para cima. E quando cospe para cima, cai aonde? Não olhe não. Ô negócio complicado, bata na boca dentro do carro. Não fale nada na frente do seu filho nem da sua filha. Não fale. Você pode estar perdendo a sua filha e seu filho. Terminou o culto, aí a irmã entra no carro e diz: tu viu, filho? Aí ela diz, o cara diz: o que, filha? O filho daquele diácono parece uma menina. Você não queira saber, se você tiver um filho no banco de trás, o que desperta na cabeça dele. Fica calado. Se tiver falar, fala em casa só quando você estiver no quarto da cama com ele, com o marido. Tu ouviu aquilo? Jesus, Senhor, diga desse jeito: Senhor, tem misericórdia. Eu vou comentar com meu marido. Ai, filho, eu fiquei com pena, eu vou orar. Mas não comente desprezando. Eu já vi isso aqui dentro da igreja inúmeras vezes. Eu já vejo isso inúmeras vezes aqui. Aqui já vi diaconisa sair daqui da igreja revoltada com outra irmã, zangada. A irmã está aqui na igreja trabalhando, ela está bebendo lá nos bares. Enquanto estava aqui era santa, 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 a ponto de atacar a outra. Saiu da igreja por causa da irmã, revoltou-se, mas já todo mundo bebendo. Ela já estava desviada aqui dentro. Irmão, igreja nenhuma, pastor nenhum desvia ninguém, você já está desviado. Eu às vezes evito falar, porque agora tudo dá meme, e tudo é escuta, todo mundo escuta tudo, tudo é transmitido. Mas o que tem aqui de experiência nessa igreja? Aqui no altar, eu vi muitas vezes elementos se dizer pastor, com ódio do pastor que estava ao lado dele, e dizer da minha cara: eu não lhe perdoo. E hoje a gente não sabe onde está, para cima e para baixo, feito tampa de garrafa dentro d'água. Gente, a salvação é um policiamento. Nós não somos juízes de ninguém. Nós precisamos ter comportamento.
Nós precisamos guardar a nossa espiritualidade. Nós precisamos ser exemplo para que a gente possa ser abençoado. Glorificado seja o Senhor. Então valorize a salvação, valorize a espiritualidade, valorize o caminho que te conduz à salvação. Põe aí Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, grande sacerdote, substituindo os sacerdotes do Antigo Testamento, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, se você não tiver essa consciência, você não fez nada, não adiantou de nada. Os ensinamentos, a leitura da palavra, os cultos que você frequentou, as roupas que você comprou para vir para a igreja, o combustível que você gastou para vir para a igreja, os dízimos que você entregou, as ofertas, não adiantou nada. Nós precisamos entender que este mundo não pode nos influenciar e não podemos nos abrir para ser influenciado por ele. Nós precisamos ter coragem de estar blindado pelo sangue carmesim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, por nesta noite ter falado estas palavras aos teus filhos e a esta multidão de irmãos e amigos que estão aí a nos assistir, a nos ouvir. Pai eterno, Pai santo, que possamos aprender a viver a tua palavra, que possamos aprender a crescer através da tua palavra,